esse mesmo leste europeu que a gente ouve tanto hoje, né, nos meios de comunicação, a Ucrânia, né, a guerra da Ucrânia. Mas essa região que inclui, além da Ucrânia, a Letônia, a Lituânia, a Estônia, a própria Polônia, né, a Rússia, né, é uma região que sofria muito, né, a pobreza e a miséria era muito forte nessa região, aí no meados do século XIX, né, e uma região de muita tensão política, inclusive, tanto assim que logo em seguida estoura a Primeira Guerra Mundial, né, e é uma região também que com a forte presença judaica, né? É interessante a gente notar que essa questão de escravização desses povos é muito antiga, né? Remete à Idade Média, porque quando a gente ouve, por exemplo, são povos eslavos, né? A própria palavra eslavo, ela vem de escravo, né? Esclave em francês, né? Esclave em francês, slave em inglês, né? São palavras que têm essa conotação mesmo de escravidão. A escravidão no leste europeu não era algo desconhecido nessa época, né? Porque as classes mais miseráveis mesmo, as moças não tinham uma coisa que era fundamental para se fazer um bom casamento, que era o dote. Elas não tinham dote, né? Então, para elas, para muitas, a opção mesmo era a prostituição, né? E é nesse contexto que surgem organizações criminosas que se aproveitam dessa situação e começam a fazer promessas para as famílias, para as moças, né? Muitas delas não envolvidas na prostituição, né? Outras já eram, sim, prostitutas por conta da necessidade de sobrevivência. Então, criou-se, por exemplo, uma organização que se chamava Sociedade de Socorros Mútuos de Varsóvia, né? Porque acabou centralizando na cidade de Varsóvia, na Polônia, essa organização que, a princípio, era para ajudar as mulheres, né? A trazê-las para as Américas com o intuito de fazer bons casamentos, né? Muitas sabiam que vinham mesmo para a prostituição, não tinha problema para elas, mas muitas foram realmente enganadas. Essa Sociedade de Socorros Mútuos de Varsóvia, como centralizava as operações na cidade de Varsóvia, e de Varsóvia era espalhada essas moças, então convencionou-se chamá-las de polacas, né? Nem todas eram polacas, mas por conta disso acabaram sendo conhecidas dessa forma. Elas chegavam, chegavam aqui, a maioria delas, primeiro para Buenos Aires, onde se concentrava uma grande parte dos membros dessa organização criminosa, que tem um nome estranho. Na verdade, era o nome de um homem, a gente não sabe se era um traficante ou não, mas era Zvi Migdal. Essa organização, ela mudou de nome para Zvi Migdal por conta do governo da Polônia, porque eles achavam, uma sociedade de prostitutas, de tráfico de pessoas, com o nome de Varsóvia, né? Fizeram pressão para que fosse mudado esse nome. Então passou a ser Zvi Migdal, essa sociedade de ajuda mútua. Aí algumas pessoas perguntam, mas essa sociedade de ajudas mútuas não era das mulheres? A gente costuma imaginar a história de uma maneira muito linear, e não é bem assim, né? Porque com o tempo, essas mulheres já na prostituição, elas acabavam sendo as proprietárias dos próprios prostíbulos, né? Vocês vão ver aqui, quando a gente fala que aqui é um cemitério de polacas, mas tem 15 homens sepultados, separados, né? São 54 mulheres e 15 homens, né? Total de 69 sepulturas. Esses homens eram os mesmos kaftins, né? Palavra que identificavam esses traficantes, que eles usavam, sobretudo, né, um roupão preto, que se chamava kaftin no Yiddish, que para nós acabou virando cafetão, né? Quem olhava aquele homem lá com aquele kaftin, não falava direito a palavra kaftin, acabou virando cafetão. Esses kaftins que arregimentavam essas mulheres, né, e faziam essa distribuição. Então, nós temos no Brasil, além de Cubatão,
com 59, com 54 mulheres, né? Nós temos o cemitério de Inhaúma, no Rio de Janeiro, esse sim é bem maior, tem 798 sepulturas de mulheres, né? Nós temos sepulturas de polacas em São Paulo, no cemitério do Butantã, né? Existiam algumas sepulturas no cemitério de Chora Menino, na região de Santana, sepulturas no cemitério de Salvador, né? Manaus, e um dos grandes cemitérios de polacas fica na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, né? O de Buenos Aires também é muito grande, mas há uma pressão muito grande para que essa história seja abafada, né? As pessoas não têm muito acesso, eles não permitem muito, por exemplo, chegar a fotografar não é permitido. Essa máfia era muito forte em Buenos Aires, porque eles controlavam prostíbulos no mundo inteiro, né? Eram eles que controlavam, né? Essas máfias que a gente ouve hoje em dia, que controla jogos, né? Nessa época, essa máfia, que era de judeus, né? Era responsável pelo controle de prostíbulos no mundo inteiro. Só na cidade de Buenos Aires, nesta época, era em torno de 3 mil bordéis, né, administrados por eles, tendo como mão de obra, né, as polacas. As polacas sempre foram consideradas prostitutas de segunda categoria, né? Quando elas chegavam, eram mulheres muito bonitas, né, na maioria delas, mas que não sabiam falar a língua portuguesa, né, não sabiam se comunicar, né, eram pobres, não tinham roupa para se apresentar, né, porque nessa época a prostituição né, para homens mais endinheirados, né, eram as francesas. As francesas, sim, eram prostitutas de luxo, né. As polacas viviam, a maioria delas, em prostíbulos em regiões muito pobres, em regiões portuárias. No Rio de Janeiro, por exemplo, que era, né, o grande fluxo de polacas, era na região do Mangue, né, uma região muito pobre, né, onde está, inclusive, próximo ao cemitério de Inhaúma, né. O que elas faziam? Muitas delas eram prostitutas porque não tinha outra forma de se viver. Outras acabavam envolvidas na prostituição por conta desse tráfico onde eram enganadas, né. Elas não podiam ter contato com a comunidade judaica, né, porque eram prostitutas, né, e a lei judaica não permite que haja prostitutas no meio deles, nem prostitutas, nem suicidas, nem criminosos, né. Para ser sepultados, por exemplo, os judeus eram colocados sempre próximos aos muros, para que quem entrasse no cemitério já sabia, isso aqui não valia nada, isso aqui devia ser uma vida torta, né. E elas não queriam isso. Então, para preservar a sua identidade cultural e a sua religião, elas compravam terrenos para construir cemitérios e para construir sinagogas também, né? Aqui na Baixada nós não temos. No Rio de Janeiro nós tínhamos, né, uma sinagoga construída pelas polacas. E aqui que elas fizeram? No ano de 1929, elas conseguiram juntar dinheiro para comprar um terreno na cidade de Santos, né? Agora não podia ser próximo ali ao cemitério da Filosofia ou do Paquetá, que eram cemitérios mais tradicionais, né? Elas eram uma vergonha da sociedade, tinha que ser um local mais afastado. Então, conseguiram comprar um terreno no distrito de Cubatão. E não era aqui, era próximo à Raiz da Serra, ou melhor, próximo à refinaria, na subida da Estrada Velha, onde estava também o cemitério do distrito de Cubatão. Cemitério muito pequeno, né? Quando a refinaria começou a ser construída, na década de 50, houve a necessidade de se transferir o cemitério municipal para cá, junto com o cemitério das polacas. Então, como o terreno lá era delas, que elas compraram, tinham um título de posse, né? A prefeitura, então, na época, fez a permissão de uso desse terreno junto com o cemitério municipal. Era bem separado. A gente vê a capela lá hoje, está afastada aí daqui uns 50 metros, o cemitério na época era no entorno da capela, muito pequeno, né? Afastado. Lógico, com o tempo, né, o cemitério engoliu tudo e ficou tudo junto, né? Mas era um pouco afastado justamente para dar essa diferença. Cemitério municipal, né,
e cemitério das Polacas. Algumas pessoas falam o cemitério católico. Não existe isso, né? O cemitério municipal, ele sepulta pessoas dos mais diferentes credos, né? Mas aqui não, aqui é só as polacas. E não pode haver mais sepultamento. O último foi na década de 60, 1966. Ele foi tombado como patrimônio histórico da cidade em 2010. Então, a partir disso, não pode haver mais nenhuma descaracterização, né? Não pode haver mais mudança, né? Já houve muita mudança. Aqui tem uma placa de uma reforma que houve em 97. E quando a prefeitura, junto com a Associação dos Cemitérios Elites de São Paulo, fez essa reforma, muita coisa se perdeu. Então vocês vão ver campas que não tem identificação nenhuma, né? Só pedras em granito, mas uma boa parte, a maioria das sepulturas ainda guarda as características originais, né, da sepultura, e isso para a gente é uma forma de se preservar a história, certo? Nós vamos entrar agora, e aí a gente vai conversando, a gente junto depois para tirar algumas dúvidas, tá certo? A entrada é por aqui, mas originalmente era lá na frente. Então, geralmente quem olha aqui, por que as sepulturas estão todas viradas para lá, né? Estão viradas para lá porque lá era o portão principal, né? Foi fechado lá por uma questão de segurança mesmo, né? Havia muito vandalismo, né? Então ele foi aberto do lado de cá. Essas pedras aqui, quem já assistiu aqui o filme A Lista de Schindler? A Lista de Schindler é um filme interessante porque mostra como foi a ocupação nazista, né? E como que algumas pessoas conseguiram salvar, né, muitos judeus das câmaras de gás. O Dr. Schindler foi um deles. E no começo do filme já começa com as pessoas depositando pedras na sepultura do médico, né? Essas pedras estão aqui porque é um simbolismo judaico que parecido com o nosso, né? De cultura cristã, né? De acender vela, ou de depositar flores, né? Eles preferem colocar pedra, que a pedra para eles tem um simbolismo maior, né? Algo mais perene, né? Então quem quiser pode, né? Se quiser fazer homenagear algumas das polacas, depositar pedra na sepultura, certo? Então, vamos entrar. O livro está aí, depois vocês estão assinando com o tempo. Sim. Quando é que começa?